Vamos dar continuidade então agora, pessoal, à explicação de crase. Até então nós estávamos tratando crase de uma forma genérica. Com aquele mecanismo, aquele macetinho que nós passamos, nós resolvemos cerca de 90% dos casos de crase que surgem à nossa frente. Agora nós vamos ver os casos em que ocorre crase obrigatória, tá? Crase obrigatória nós vamos ver nas locuções adverbiais femininas, de natureza feminina. Aí vocês vão me dizer, poxa, Nery, você está complicando, porque eu acabei de ler no livro, tá lá, locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva. Gente, isso aparece na nossa frente. Nós vamos conseguir identificar a diferença de um para o outro? Não, nós vamos bater o olho e vamos enxergar só uma locução adverbial. E nenhum concurso vai pedir a distinção entre uma locução prepositiva, uma locução adverbial, uma locução conjuntiva. O que interessa para nós é nós identificarmos que é um caso em que nós devamos colocar a crase. Tá? Então nós vamos ver aqui o caso aqui. Estamos à mercê do tempo. Vejam só. À mercê do tempo é uma locução, tá? Vivo à espera de aulas é uma locução. À medida que estudamos é uma locução. Todas elas de natureza feminina, portanto a crase é obrigatória. Vamos aproveitar para mandar um abração para André da Fatel, nosso parceiro lá de Campo Grande. André, um abraço, muito obrigado aí pelo apoio. Dando continuidade, a outra crase obrigatória, pessoal, é na indicação de horário. Quando nós falamos de horário, estou falando da hora de relógio, que é isso aqui, por exemplo, às 19 horas e 55 minutos. Na realidade, é uma locução adverbial, né? De tempo, né? Aí o que acontece, pessoal? Eu estou falando do relógio, hora de relógio. Se eu falei que às 19 horas e 55, crase, tá? Então chegarei às 9 horas, hora de relógio. Apanho-te exatamente a 1 hora, ou seja, pessoal, isso aqui, 1 hora da manhã. É o único caso em que nós vamos encontrar crase antes da palavra uma, tá? Palavra uma apareceu num concurso à sua frente, tá? Com crase, abomina. É lógico que existe uma locução aí a uma só voz, que também ocorre crase nesse caso, mas vocês não vão encontrar isso em local nenhum. A pessoa, quando coloca num concurso, ela quer que você reconheça que antes da palavra uma, não existe crase, a não ser que estejamos falando da hora exata, 1 hora da manhã. Outro detalhe, daqui a 2 horas, vejam pessoal, daqui a 2 horas, nós não estamos falando de hora do relógio. Daqui a 2 horas, agora, ó, serão 22 horas em São Paulo. Portanto, eu não estou falando das horas, eu estou falando da quantidade de horas. Um outro detalhe que vocês precisam observar é que, mesmo que fale, dá uma vontade tão grande de colocar uma crase aqui, vejam, 2 horas não é plural? O A não é singular? Quer indicativo maior do que não existe crase? É justamente esse. Nós temos aqui aquele caso que nós alertamos, que é crase proibida entre um singular e um plural. Tudo bem? Pessoal, não vamos titubear, tá? Vamos dar continuidade aqui. Agradecendo, né, o apoio aí, a audiência de Gabriele aí do Rio Grande do Sul. Gabriele, um abração. Muito obrigado, hein, pelo apoio. Vamos ver os casos em que não ocorre crase. Já vimos que crase é um fenômeno feminino, portanto, não teremos crase antes de masculino. Antes de palavra masculina não ocorre crase. Insisto com vocês, se aparecer, não é crase antes de masculino, mas uma palavra implícita a esse masculino. Também antes de verbo, o verbo é uma palavra, pessoal,
que ele não é acompanhado de artigo. Mesmo quando nós tivermos que substantivar o verbo, não é caso de crase, ele tem uma natureza masculina, porque o artigo vai ser um artigo masculino. E pronomes em geral, os casos de pronome em que ocorre crase, nós já estamos tratando particularmente, que nós já vimos lá, o a qual, aquilo, aquele, aquela. E nós vamos ver a crase facultativa para os pronomes possessivos daqui a pouco. E entre palavras repetidas também, nós não temos crase, por mais que tenhamos vontade terrível de colocar a crase. Então vejam só aqui, cheguei a pé. Oh, meu Deus do céu, que vontade danada de colocar uma crase aqui antes desse pé. Só que pé é macho, né? Antes de palavra masculina, não ocorre crase. Ah? Tem um barco a motor. Ah, meu Deus do céu, que vontade de colocar a crase. Olha que força tá esse ar. Mas motor, pessoal, é uma palavra masculina, tá? Antes de verbo, meu Deus do céu, eu passo diante das lojas, à frente das lojas aqui em São Paulo, na Rua das Noivas, no Brás, no Bom Retiro, nós temos lá promoção a partir de, com crase. Meu Deus do céu, partir é verbo, não existe crase antes de verbo. A partir de hoje, crase é molezinha, sem crase antes do verbo partir. Certo, Elton? Manda um abraço pro Elton aí, do Douradinha News. Douradinha News, muito obrigado, Elton, aí pelo apoio. Divulga a gente aí no Douradinha News, tá? Agora verificamos aqui o exemplo de crase em que não há antes dos pronomes em geral. Veja, devo tudo a ela. Tá? É o que mais aparece em concurso, tá? Uma crase antes do ela e não existe. Isso aqui já daria para nós matarmos com a mera substituição do pronome ela por ele. Veja, devo tudo a ele, não daria ao ele. Portanto, aqui, independente se nós soubéssemos da regra ou não, nós com a mera substituição já não erraríamos. Agradeço a essa turma. É o mesmo caso. Olha bem, um pronome demonstrativo, antes dele não ocorre crase, só que se eu substituísse por uma palavra masculina, teria agradeço a esse. Certo? Portanto, não existiria crase. Também vou agradecer a Raquel e a turma de São José, aí do São José da Vila Matilde. Muito obrigado, turminha. Obrigado, Raquel, pela força. Tá? Solicito atenção a Vossa Senhoria que está aí me observando. Vossa Senhoria, pronome de tratamento. Antes dele, a crase, pessoal, não ocorre crase, é pronome. Os pronomes que ocorrem crase antes dele, repetindo, para a gente nunca mais esquecer. A qual, aquilo, aquele, aquela e os seus plurais. E nós vamos verificar que é facultativo também aos pronomes, alguns pronomes possessivos femininos. Agora verificamos aqui o exemplo que não ocorre crase entre palavras repetidas. Vejam, frente a frente. Eu não me conformo, dá vontade tão grande de colocar a crase antes, no meio aqui, nesse ar de frente a frente. Meu Deus do céu. Mas, pessoal, artigo não aceita ficar entre palavras repetidas. Ele não aceita. Portanto, aqui é apenas uma preposição. Respiração boca a boca. Que delícia, dependendo, né? Sem crase. Essa respiração boca a boca só pode ser sem crase. Repetindo, entre palavras repetidas, o artigo ele não aceita ficar entre palavras repetidas. Belezinha, pessoal? Tá acompanhando bacana aí? Então, maravilha. Vamos verificar agora quando a crase ela é facultativa. Ou seja, quando eu utilizo se eu quiser. Gente, nós precisamos tomar cuidado para que a crase seja facultativa. É preciso fazer, primeiramente, uma verificação se é um caso de crase. Porque se não for um caso de crase, naturalmente não ocorre crase.
Agora, se eu tenho esses casos de crase facultativa aqui, nunca vai estar errado. Eu não tenho erro. Agora, pode ser que o cara peça lá, a banca peça, assinale a alternativa em que a crase deva ser facultativa, em que a norma culta faculta o uso ou não de crase, e por aí vai. Vejamos. Antes de nomes próprios femininos, refiro-me a Tereza. Se eu fizer a verificação, refiro-me ao jogo. É um caso de crase, eu uso se eu quiser. Tá? Posso estar certo tanto com crase como sem crase. Gente, nós estamos falando da Tereza. Se for um nome próprio de alguém notório, de uma pessoa notória, por exemplo, a Dilma Rousseff, ela é uma pessoa notória, Fernanda Montenegro, neste caso, a crase se torna obrigatória. Tá? Ela é facultativa se estivermos falando de uma pessoa comum, de um nome próprio comum. Como eu havia dito antes a vocês, antes dos pronomes possessivos femininos, também a crase facultativa. Que pronomes são esses, Nery? O dela não pode ser, né? Vão ser minha, tua, sua, nossa e vossa. Temos que tomar cuidado, porque se vossa é pronome possessivo, não vamos confundir com o vossa do pronome tratamento. Pronome tratamento não ocorre crase. Pronome possessivo, a crase é facultativa. Veja, devolvo o livro à sua irmã. Se eu colocar, substituir por uma palavra masculina, eu não vou utilizar o pronome, tá? Vou colocar só uma palavra masculina. Eu vou colocar, devolva o livro ao professor. É um caso de crase. Eu uso se eu quiser, porque estou diante do pronome possessivo sua. É uma crase facultativa. Tá? E depois da preposição até. Eu acho um absurdo eu ter um caso de preposição após uma preposição, mais uma preposição, porque até é uma preposição acidental, né? Não deveria haver essa crase, mas existe aí essa regra que é antiga, eles não podem justificar mais, porque já morreram, né? Que definiram isso aqui pra gente, então vamos acatar. Dirija-se até a porta. A palavra até, crase facultativa. Se eu quiser, eu uso. Eu gosto de contrariar, nesse caso, eu coloco a crase só para dizer que eu sei. Tá? Agora, vamos falar dos casos em que a crase ela é especial. E ela é especial diante de 3 palavras, tá? No momento em que eu faço uma pausinha para mandar um abraço para Luiz Fernando lá em Cuiabá, que está dando um apoio para nós e está nos assistindo, dando uma audiênciazinha para a gente aí. A crase será facultativa diante da palavra casa, distância e terra. Repitam comigo, casa, distância e terra, terra, distância e casa. Ah? Por que é especial, Nery? Porque a palavra casa, quando ela é tomada no sentido de lar, esse asilo inviolável do indivíduo, ela só vai admitir crase se ela vier acompanhada de uma adjunta nominal. Ou seja, de um determinante, que vai dizer que casa é essa. Se isso não ocorrer, eu nem vou cogitar. Eu não vou trocar por uma palavra masculina, porque eu já sei que não ocorre crase. Vejamos, eles regressaram à casa cedo. Fala que casa que é, pessoal? Não fala. Então não ocorre crase, Nery? Lógico que não. Não vai trocar por uma palavra masculina, Nery? De jeito nenhum, porque se eu trocar, eu vou arrumar dor de cabeça. Eu já sei que aqui não ocorre crase. Por quê? A casa não está determinada, não há uma adjunta de nominal. Agora, no segundo exemplo, eles regressaram à casa dos pais. Veja que a palavra casa está determinada pelo
adjunta de nominal dos pais. Portanto, eu trocando por uma palavra masculina, eles regressaram ao jogo, ao crawl. Tá? É um caso de crase, porque está determinado e eu fiz lá a substituição que nós já dissemos. A palavra distância, pessoal, a questão é a mesma. Se ela estiver lá só a palavra distância, nem cogite crase. Para ser crase, precisa aparecer a distância de. Se não for a distância de, não ocorre crase. Então vejamos. Reconheci-o a distância, ou seja, eu estava distante e o reconheci mesmo assim. Então, reconheci-o a distância, a crase. De forma alguma, porque não fala que distância é. Agora, se eu falar, reconheci-o a distância de 5 metros, agora você está falando que distância é. Portanto, neste caso, ocorre o fenômeno da crase. E aqui eu não preciso nem substituir por nada, porque se trata de uma locução adverbial. A palavra terra. O raciocínio é o mesmo, só que a justificativa é outra. Então, o que acontece? No caso da palavra terra, não ocorre crase quando ela significa solo, chão duro, o oposto de bordo, ou seja, a pessoa está embarcada e vai pisar no solo. Então, nesse caso, ele não admite crase. Agora, se estivermos falando de uma terra qualquer, aí nós agimos normalmente, fazemos a substituição e etc e tal. Vejam, os marinheiros chegarão à terra à noite. Vejam que eles estão embarcados e estou falando do oposto a bordo. Então eles vão desembarcar, vão pisar no solo. Portanto, eu nem vou cogitar colocar a crase aqui a terra. Agora vejam, refiro-me à terra de Camões, ou seja, Portugal. Não estamos falando de terra no sentido de chão duro, de terra firme. Portanto, crase normalmente. Tá? Aproveitar para mandar um abraço para Rita do INSA. Tá? Rita, brigadão por nos apoiar aí. Tá? Agora, vamos falar da crase antes dos topônimos femininos, ou seja, nomes de lugares femininos. Gente, há alguns lugares que, mesmo sendo feminino, não admitem artigo antes deles. Tá? Como que eu verifico isso? Há alguns que utilizam o verbo voltar. Eu gosto de contrariar, eu gosto do verbo estar. Tá? Então, nós vamos usar o verbo estar. Tá? Então, eu vou aproveitar até aqui para mandar um abraço e um feliz aniversário para Luiz de Cuiabá. Luiz, parabéns para você nessa data querida, hein, cara? Parabéns. E continue aí nos prestigiando. Então, vamos ver aqui, então. Se eu chegar a falar, estou em crase, não tem. Estou na crase A. Ou seja, pessoal, eu tenho lá um caso de crase, um caso natural de crase, eu não vou aplicar a crase, eu ainda vou usar o verbo estar. Estou em crase, não tem. Estou na crase A. Vejamos. Aqui eu já fui. Usei fartura aqui de exemplos, né? Fomos à Grécia, à Holanda e a Lisboa. Tá? Se nós substituirmos aqui por uma palavra masculina, nós vamos ver, fomos ao jogo, ao jogo é um caso de crase. Vou aplicar a crase? Não. Eu ainda vou substituir pelo verbo estar. Estou na Grécia, estou na crase A. Estou na Holanda, estou na crase A. Estou na Lisboa, estou em Lisboa? Estou em Lisboa. Ah, se eu estou em, crase não tem. Portanto, pessoal, veja, eu tenho crase antes de Grécia, crase antes de Holanda, mas não tenho crase antes de Lisboa. Né? Vamos ver aqui. Agora, se esse topônimo, esse nome de lugar, vier determinado, qualquer designativo para ele, se for um caso de crase, já naturalmente já vai ocorrer a crase. Eu não vou precisar aplicar o verbo estar.
Tá? Então veja só aqui, ó. Vocês conhecem Olambra, uma cidadezinha das flores, lá perto de Campinas? Um abraço aí pro pessoal da região de Campinas. Irei à linda Olambra. Veja, irei ao jogo. Ah, tá linda Olambra, já está determinado aqui, já aparece com determinante. Eu já sei que tem crase, eu já aplico a crase. Eu não vou usar o verbo estar, não há necessidade. Mas se eu aplicar, eu já vou verificar aqui. Irei, estou na linda Olambra. Naturalmente já vai aparecer. Voltarei a Curitiba dos Pinheirais. Se for só Curitiba, ficaria, estou em Curitiba, não tem crase. Estou em crase, não tem. Só que se aqui, como aqui está Curitiba dos Pinheirais, se eu aplicar, vai ser estou na Curitiba dos Pinheirais, então crase normalmente. Agora, para encerrar de vez, né, aproveitando aqui, para agradecer mais uma vez aqui o apoio de vocês, o acompanhamento, né, se quem quiser fazer do Qualifique AD, quem quiser fazer perguntas depois, aí pode mandar pelo Facebook do Fernando Zanata. Nós vamos responder a todos. Quem tiver questões aí, das quais tenha dúvida, nós mandamos a resposta também. Tome cuidado com a crase e a palavras implícitas, porque nós também temos um mito aí, que não existe crase antes de que, antes de de. E existe, pessoal, porque às vezes ali antes de um que e antes de um de, está implícita uma palavra feminina. Vamos verificar aqui um exemplo. Vivemos numa condição análoga à de escravo. Veja que aqui eu tenho de escravo e tem um A antes. Só que verifique, pessoal, que ao pronunciar, eu vou verificar que a palavra condição, ela está implícita aqui antes da palavra dela. Vivemos numa condição análoga à condição de escravo. Se eu aplicar aqui, substituir a palavra condição por uma palavra masculina, vivemos num modo análogo ao de escravo, portanto, daria aqui a crase. A mesma coisa, a situação é semelhante à que foi narrada pelos ativistas. Aqui, antes da palavra que, está implícita a palavra situação. É por isso que vocês dizem que a crase, quando estiver antes, sabe, a expressão implícita, a expressão a moda de. Então, eu chego lá, ele fez gol a Pelé, ou seja, a maneira de Pelé. Não é crase antes de masculino, gente. A crase é antes da expressão maneira de, moda de. Não adianta nós falarmos que existe uma crase antes de masculino. Ela está ali fisicamente, mas a crase é antes de uma palavra feminina. E eu vou aproveitar para encerrar, mas antes eu não posso deixar de agradecer Felipe. Felipe, muito obrigado, você aqui de São Paulo. Obrigado pela força. Ajude-nos a difundir aqui esse canal, que é muito importante para nós e nós temos muito a oferecer. Gente, um abração, até a próxima. Obrigadão pela audiência. Encerrado por hoje. Estou muito feliz, muito agradecido.